Olá, meus queridos, sejam bem-vindos. E antes da nossa reflexão, deixa eu falar para você da empresa que é parceira aqui do canal Ponto de Vista, que é uma empresa aqui de Dois Córregos, que é a Koala. A Koala tem uma linha completa de aromatizantes concentrados que rendem muito mais, garantindo uma maior economia para o seu bolso, além, é claro, de deixar aquela sensação de bem-estar, de limpeza agradável aí na sua casa, no seu ambiente de trabalho. Gente, justamente por ele ser concentrado, algumas gotinhas num balde com água já vai fazer toda a diferença. Aí você já vai passando o pano, vai deixando aquele cheirinho super agradável aí na sua casa, no seu ambiente de trabalho. Aqui na descrição do vídeo tem o link com o site da empresa, tem as redes sociais para você conhecer soluções práticas para você usar o Koala aí no seu dia a dia. Os produtos Koala estão disponíveis nas prateleiras dos melhores supermercados de todo o Brasil. Koala, o verdadeiro aromatizante da família brasileira. E vamos então à nossa reflexão de hoje. Reflexão que será feita em cima da pergunta que foi enviada por ela, que diz assim: por que dói tanto não ser correspondido quando a gente gosta de uma pessoa? Minha querida, olha, porque a dor dentro de nós é porque nós gostaríamos que a pessoa gostasse da gente da mesma maneira como nós gostamos. Só que isso não acontece, então isso nos frustra. As frustrações, elas são dolorosas na nossa vida. Quando você esperava muito, muito, muito ser chamado naquela entrevista de emprego, mas não foi, é uma frustração que também te trouxe dor. Por quê? Porque você esperava aquilo, você queria muito ter entrado naquela empresa, você queria muito ter, sabe, trabalhado naquela empresa, ter preenchido aquela vaga, Então, aquilo foi uma frustração? Foi. Então, não houve a correspondência com a expectativa que eu tinha. Certo? Não houve a correspondência com a expectativa. A expectativa era: eu vou conseguir, eu vou entrar, eu batalhei, eu me esforcei, eu fiz os cursos, eu preencho os requisitos para essa vaga, papapá, papapá, papapá. Então, não foi só expectativa, eu também tive ação. Eu fiz os cursos, eu tinha, o requisito para preencher a vaga, mas assim como eu, outros candidatos também tinham. E outro candidato foi chamado. E assim como eu, outros também foram desclassificados. Então, o que acontece? Há a frustração correspondente a isso, correspondente às expectativas que eu depositava. Eu esperava por aquilo. Quando é no nível amoroso, é assim também. Por isso que a gente tem que reduzir as expectativas. E no nível amoroso, muitas vezes é até mais fácil reduzirmos as expectativas do que no nível profissional. Já que eu peguei o paralelo aí, a comparação com o nível profissional, ai, André, é mais fácil? Imagina, é muito mais difícil. É mais fácil por quê? No nível profissional, talvez eu tenha tido realmente tudo. Eu fiz tudo que me gabaritava para preencher aquela vaga. Talvez tenha faltado alguma coisinha mínima, ou devido à entrevista, o entrevistador achou que tal candidato preencheria mais adequadamente, não é? A vaga, teria o perfil mais adequado, ou pode ter sido por a tal questão do QI, é o quem indica, né? Também, a gente sabe, não sejamos hipócritas, a gente sabe que isso existe no mercado de trabalho aos montes, então pode ter sido isso também. Então,
tenha mais essa frustração ainda. Você sabe que a pessoa nem tinha os requisitos que você tem e ainda assim ela está assumindo aquela vaga, né? Mesmo não tendo os requisitos e a capacitação profissional que você tem. Por isso que eu digo que às vezes essa frustração profissional, ela pode ser maior do que a frustração amorosa pela não correspondência, pelo amor não correspondido. Por quê? Porque no nível profissional você fez tudo o que deveria. Você sabe que você tem capacitação e qualificação para preencher aquela vaga. No nível amoroso, a gente não precisa necessariamente se doar e fazer todos os cursos, certo? Para querer preencher o coração daquela pessoa. Por quê? Porque talvez a pessoa já tenha dado sinais para nós de que ela não tem interesse, ou de que ela se interessa apenas no nível da amizade. Então, muitos casos de relacionamento não correspondido, a própria pessoa já deu todas as indicações de que, cara, não vai rolar. Ou seja, talvez o que pode acontecer é sexo, mas não vai rolar algo mais. Só que aí a gente fica projetando e criando essas expectativas. Então depois a gente sofre. Isso se torna tão doloroso por causa de todas essas expectativas que foram criadas e por causa da desconsideração dos sinais. Não consideramos os sinais que a pessoa nos dava. Agora, pode ser que seja o inverso também. Ou seja, qual é o inverso? Pode ser que a pessoa deu a entender que queria, que estava super empolgada e depois, pum, né? Assim, ó, sabe? Fez assim, ó, não quero mais. Não vai rolar, porque eu percebi que você tá gostando muito mais do que eu, então não vai dar certo, papapá, papapá, papapá. Então, aí vem aquele baque. Ou seja, você achava que tava tudo ótimo, que ia rolar tudo bem, que ia ser o melhor relacionamento da sua vida e de um dia para o outro você tem que agora elaborar todas essas questões dentro de você e lidar com uma situação que nem estava passando pela sua cabeça. Então, aí a gente entende também a frustração. Então, tem essas duas situações. Tem uma em que nós é que desconsideramos os sinais de que não ia rolar, de que não dava certo e não houve a correspondência, só que aí a gente fica insistindo, a gente continua ali, entende? A pessoa fala, não, vamos ser apenas amigos, e a gente aceita, porque a gente acredita que amanhã ou depois a pessoa vai perceber o quanto ela nos ama, ou seja, vai começar a corresponder ao sentimento que eu tenho pela pessoa. Então, tem tudo isso que a gente não pode desconsiderar. Ah, vamos ser apenas amigos. Cuidado. Cuidado para não querer manter a amizade, quando na verdade você está só permanecendo na amizade porque você quer algo mais. Só que esse algo mais só está existindo dentro da sua cabeça. Então você só está aumentando o sofrimento. Então é nessa hora que a gente tem que aprender a fazer alguns cortes, é nessa hora que a gente tem que aprender a ter uma determinação, é nessa hora que a gente tem que começar a se desapegar daquilo que não está nos acrescentando mais. É o desapego. A gente tem que se apegar a coisas que venham somar conosco e se desapegar de coisas que estão nos subtraindo, de coisas que estão nos diminuindo, de coisas, situações ou pessoas que estejam nos colocando para baixo. Agora, que é doloroso, o amor não correspondido, ele é.
Agora, ele pode se perpetuar dentro de nós justamente porque a gente não tem essa postura, não tem essa determinação, não tem esse desapego. Então, ele vai se perpetuando dentro de nós, ele vai machucando cada vez mais, certo? Inscreva-se, eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Curtiu? Dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp, no seu Facebook. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.